Esporte Ágil, o esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique nesse videocast. Eu falo com o Eduardo Lani, ele que é de Mato Grosso do Sul e já jogou na categoria de base do basquete mais competitivo do mundo. Agora busca uma vaga em algum time da NBB, Novo Basquete Brasil. Se eu fosse você, ficava no vídeo para conferir esse bate-papo. Valeu! Obrigado aí pela presença, Eduardo. Eu agradeço, Danilo. Cara, de Aquidauana para o mundo, né? Você é de Aquidauana e, assim, foi jogar basquete nos Estados Unidos. Como que começou essa história? Você já começou no basquete, você que é bem alto, assim, e estatura conta muito para esse esporte, né? Na verdade, eu comecei jogando vôlei e natação com a minha irmã, aí depois eu fui para a escolinha do Santos, aí lutei judô. Pô, na escolinha do Santos era goleiro? Era zagueiro, terceiro zagueiro. Grosso pra caramba. Só gostava pelo amor, né? Que todos os amigos jogavam futebol. Aí depois... E nesse meio tempo eu fazia basquete e futebol, né? Aí quando eu mudei pro Dom Bosco, com o Otto, comecei a gostar da escolinha e foi ali que eu comecei a ficar só no basquete, né? São basquete, que exige, na verdade, uma dedicação quase que exclusiva, né? Porque é um esporte muito técnico, né? Sim. Comparando um pouco o futebol e o basquete, o cara que é ruim num futebol de campo, ele consegue se esconder, ficar só naquela correria, ajudar a bloquear e tal. No basquete, ele é solicitado a todo momento a participar do jogo coletivo, né? Se tem um cara meio ruimzinho ali, os caras tiram proveito de você muito fácil. Seja marcando, seja atacando, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende. Vai ter um gap no ataque e na defesa, né? E rola isso mesmo, assim, da tática no basquete ser mais difícil, testar mais a inteligência do atleta? Tem bastante. Por exemplo, quando eu saí daqui de Campo Grande, eu fui pro Palmeiras, em São Paulo. Eu lembro que no meu primeiro ano lá, eu jogava sub-17 e sub-19. No time sub-19, a gente tinha 40 e poucas jogadas. Para você lembrar, então, era... Ah, tem isso, não. O treinador pode te cobrar na hora, ele tem muito tempo técnico, né? Se você não sabe a jogada, você não só fica batendo palma, né? Mas é bem difícil, né? E aí, por exemplo, assim, você tem que altura? Tenho 2,08 metros. 2,08 metros, quer dizer, é uma altura boa, tipo assim, tem gente mais alta que você que jogou nos Estados Unidos, tem cara muito mais alto? Cara, esse ano, quando a gente jogou contra a Florida State, eu marquei um cara de 2,26. Com agilidade? Mais ou menos. Cara, era muito grande, não tem como. Não tem como, né? Mas a média ali é mais ou menos 2,10, 2,5. Mas é no caso um pivô, né? O pivô. Você é pivô também? Eu sou pivô. O pivô tem que ser grandão, tem que segurar, né, tal. Mas hoje em dia o LeBron James é pivô, né? Ele é ala. Ele é ala? Quem que é o pivô que foi top? Assim? Ele faz de tudo. Quando fala faz de tudo, ele consegue mudar de posição durante o jogo. Ele é pivô, ele consegue jogar 5 posições. Ele é para você o maior da história? Tem essa discussão boba agora entre ele e o Jordan? Depois que ele passou todo mundo ali passou o cara em todo mundo na pontuação, pode ser que sim, né? Mas a carreira dele ainda não acabou. Por isso que eu falo, não vamos discutir sobre isso agora. E é tão ridículo isso, né? Tipo assim, ranquear, tipo, tem ele, tem o Jordan, tantos outros, bom, né? Cada um tem o seu estilo também, né? Também. E foi uma época diferente, não tem como você comparar o basquete lá no passado com o basquete de agora, então... Mas o que eu queria entender, uma dúvida meio besta, o basquete é um esporte muito físico. E se a gente vê nos playoffs da NBA, ou aqui até nos playoffs da NBB, são jogos seguidos, a cada 2 dias, até um dia para o outro. No futebol é aquela frescura de 3, 4 dias para ter uma partida, aí vai ter uma partida, o jogador está numa preguiça lascada, a coisa não acontece, fala que tem muita intensidade. Mas o basquete tem absoluta intensidade. Por que consegue fazer isso no basquete e em outros esportes não? Cara, essa é uma boa pergunta, viu? Eu não sei. Claro que a quadra é menor, né? Pode ser também, mas ao mesmo tempo cobra o mesmo tanto do que no futebol, por exemplo. Mas lá também a gente tinha 2 jogos por semana, então era... quando eu estava em São José, a gente jogava terça e sexta, então a gente saía da faculdade, a gente viajava na segunda, pegava o avião, chegava, dormia, treinava à noite, treinava de manhã antes do jogo, jogava à noite e voltava no dia de manhã. Então aí já eram 3 dias. Você ficava ali viajando, aí você volta para a cidade, tem faculdade, tem tudo aquilo, você já joga de novo na sexta ou no sábado. Então se a gente jogasse na sexta e fosse fora de casa, já viajava na quinta de novo. Então já não tinha aula a semana inteira, era uma semana inteira só para o basquete. Só para o basquete. E assim, o basquete universitário, os americanos eles conseguem fazer isso, né? Glamorizar
a categoria de base, o esporte universitário, ele meio que é a categoria de base para a NBA, né, e tudo mais, ou outras ligas fortes do mundo. Existe tanto apelo técnico na categoria de base lá no esporte universitário, muito também por conta, não só do treinamento, mas também por ter casa cheia nos jogos. Como que é também essa cultura que você pôde acompanhar bem de perto lá? Foi a decisão que eu fiz com meu pai, quando eu me formei, quando eu terminei a escola aqui no Palmeiras, quando eu me formei no 3º ano, ensino médio, né? Eu tinha opção, ou ficar aqui e tentar profissional, ou ir para lá e fazer faculdade, porque aqui não ia dar para conciliar os dois, né? E lá a parte boa é que você joga pela faculdade, então você não precisa ficar igual no Palmeiras tinha bolsa pela escola, e Só que a escola não entenderia sua rotina de atleta. A escola não entenderia sua rotina, então tem que ficar avisando que a gente vai fazer isso e aquilo. Não, lá não, a gente tem jogo, avisava, mandava e-mail. Antes de começar a temporada, a gente recebe um papel e só entrega os professores e sabe os dias que a gente não vai estar lá. Aí já fica avisado e são os dias que a gente pode Mas aí vamos supor, se o cara ficar, tipo assim, reprovado numa matéria e ele é atleta, aí prejudica também a carreira dele como atleta, né? Tem a nota mínima lá que todo mundo tem que ter, que é o DP de 2.0. Mas aí que tá, a gente também tem o tutor, todo mundo tem tutor. Se você tá indo mal, é obrigatório, são 8 horas por semana que você tem que ir no Study Hall, que é uma salinha de estudo pra gente. Então, se o seu GPA é melhor, você tem uns 3 para cima, você não precisa de Study Hall. Mas se você tá com nota baixa, seria obrigatório aí eles arrumam um tutor para você, eles dão um jeito para você... Igual a gente vê nos filmes, né? Coach Carter... eles dão um jeito de você passar, você só reprova quem não quer realmente passar, entendeu? E o caso, assim, pelo São José que você fez, é de qual estado americano? Na Califórnia. Califórnia, ali é berço também de grandes times, também é o estado mais populoso, né? Sim. Como que foi participar também desse time? Cara, foi muito legal, porque eu saí de Iowa, que era a faculdade que eu fui primeiro, que era da NJCAA, que era o Junior College, eu não falava inglês, aí eu tinha que ir para esse Junior College. Eu fiquei 2 anos lá em Iowa, tinha nada lá, era uma cidade de 8 mil habitantes, algo assim, não tinha nada. Tipo o Rio Negro aqui do Mato Grosso do Sul. Tinha uma rua e era isso aí, só tinha uma rua com o Walmart, McDonald's e era isso, basicamente. Aí mudar para Califórnia, porque lá morava no Vale do Silício lá, morava então no centro da cidade, então tipo, era tudo, era Google, Facebook, todas essas empresas estavam ali 10 minutos da faculdade, então foi um choque muito grande para mim, porque eu saí da onde não tinha nada para onde tinha tudo, pelo menos era tudo pertinho, né, então eles facilitam muito. Você fez faculdade de qual área? Eu fiz em comunicação e negócios. Ó, que legal. Que é meio que uma área até específica lá, né? Aqui no Brasil não tem, né? Da Califórnia é mais ou menos uma área muito boa para pá. E a questão do mercado de trabalho lá, como que foi também? Já como atleta está vislumbrando? Porque o atleta tem essa questão da visibilidade, né? Então, jogando bem, o time indo bem, você tem visibilidade e até para o recrutador no mercado de trabalho, isso ajuda muito na aproximação. E no mercado de trabalho eles veem também que a gente tem aquele compromisso, que a gente não é só um estudante. Lá eles falam que a gente é um student athlete, a gente é estudante e atleta, entendeu? Então a gente é estudante antes de tudo. Mas aí eles veem que a gente tem compromisso de chegar em horário, treino, feriado, a gente está lá treinando, está jogando, está viajando Natal, não volta para casa. Então eles entendem que a gente cara tem diferente, né? As empresas já sabem que a gente tem compromisso, e já é um algo a mais, entendeu? No mercado de trabalho. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos em Iowa, 3 na Califórnia e 1 agora em Nova York. Então foram 6. Mas jogou também em Nova York? Joguei. Qual time de lá? Siena College. Dos 3, qual que foi o mais forte que você... Foi de São José, foi onde eu me formei. Que é também... E assim, o ginásio é ginásio de universidade, é um ginásio maior, para a gente ter uma noção assim? Esse agora de Siena, nossos jogos, a média era 8 mil pessoas assistindo. Sempre? A média era de 8 mil, tinha jogo que tinha 11, 12, alguns quando era domingo tinham 5, 6. E você teve uma contusão lá, né? Como foi essa contusão? Sim. Também? Isso atrapalhou alguma coisa? Cara, então, que a contusão foi no meu primeiro ano, quando eu cheguei em Iowa, aí eu torci o tornozelo, aí meio que eu fiquei de muleta e tal, e os caras falaram, só um entorse de pé e tal. A gente tinha os playoffs para jogar, como era uma peça importante, eles meio que aceleraram o processo, fizeram eu voltar antes do que era para eu ter voltado.
Aí nisso eu voltei, joguei os playoffs com dor e tal. Aí no próximo ano continuei lá, como eles falaram que era só um entorse, que eu tinha que continuar fazendo fisioterapia. Eu joguei outro ano, não foi o meu melhor ano, joguei bem, mas poderia ter, era o ano que era para eu ter ido melhor. Porque a contusão ela tinha confiança também. E era para eu ter jogado melhor, porque eu tinha várias faculdades boas. Só que acabou que eu acabei indo para faculdade boa, mas por conta da lesão não tava a performance não era a mesma, entendeu? Acabou que umas faculdades pararam de falar comigo, acabei indo para Califórnia, São José, uma faculdade boa, conferência muito boa, divisão 1 também. Só que aí, quando eu cheguei lá no verão, eu tava com dor na pré-temporada e tal, não conseguia correr direito, fazer as coisas direito. Eles falaram, vamos fazer uma ressonância, né? Eles pegam todos os exames, né? Aí a gente fez o exame e pareceu que eu tinha quebrado o pé e tinha cicatrizado errado. Tinha quebrado um pouquinho no meio. Aí o que aconteceu foi que a dor ali já estava tranquila, só que o meu pé estava compensando esse tempo todo em outros lugares, entendeu? A sua pisada não estava legal. Estava mudando. Aí eu, por estar com dor ali, eu comecei a andar diferente e tal. Aí eles começaram a trocar minha palmilha. Isso eu já tinha trocado de palmilha várias vezes, né? Porque meu pé é alto, então já não ajuda. Aí, nesse primeiro ano eu joguei, comecei titular, só que a dor não estava dando. Foi quando eu fiz essa ressonância, né? Aí uns 7 jogos eu comecei titular, aí eu não aguentei mais, eu só fui voltar nos playoffs no final, né, porque eu precisava. Aí no outro ano aconteceu o Covid, aí o Covid eu vim pra cá, aí eu vi 4 médicos lá, vi médico da NBA, médico de Stanford, e os caras falaram, 3 falaram, né, se eu sou você eu espero um pouco e se não der certo você faz cirurgia. E o outro já queria fazer cirurgia, aí eu fui no médico, fui na maioria, né? Aí eu decidi voltar pro Brasil, que foi... Na verdade, a gente voltou pro Brasil quando acabou a temporada, aí fechou a fronteira, fiquei por aqui 8 meses. Foi bom pra mim? Foi bom porque eu tava no processo de esperar, né? De esperar pra acalmar, que era lesão de... Era um trauma, né? Que era crônico, acabou virando crônico. Só que aí, nesse meio tempo, eu voltei pra lá, a gente fez outra ressonância, eu tentei voltar a jogar, não estava dando, a gente falou, acho que é hora da cirurgia. A gente fez a cirurgia, eu voltei a jogar só agora esse último ano. Mas aí como que é? Hoje em dia a dor superada? Agora tá tranquilo. Agora eu só estou fazendo fisioterapia para... Eu não posso ficar um dia sem fazer fisioterapia, né? Porque é uma doença crônica, é uma lesão crônica, na verdade. Então, se eu paro, eu começo a sentir dor. Vou jogar em alto nível de novo, eu começo a sentir dor, entendeu? Então, hoje você está com quanto de idade? 22 anos? 23. 23. E assim, bom, você está com uma idade ótima, também pode disputar basquete profissional em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente aqui no Brasil. E aí você está nesse dilema, ou fica aqui, ou pode voltar para lá. Se voltar para lá, você tem um currículo legal também. Sim. De participação, né? Ou até participar do draft. Tem uma idade para participar do draft, que é a peneira da NBA? Hoje em dia, geralmente, os meninos muito bons do high school jogam um ano no college e vai pro draft, né? Que é 19 anos. Hoje, se entrar, seria velho já, entendeu? Seria mais fácil pegar um contrato com uma D-League ou NBA do que entrar pro draft, entendeu? Então, você pega um contrato de 1 ou 2 anos... Mas é um agente que tem que conseguir isso? Lá tem muito disso, né? Que é o empresário, no caso, né? Agora eu fechei com o empresário já também essa semana. E para o Brasil? Bom, melhorou muito, profissionalizou mais, organizou mais, a televisão até trata melhor com o produto, o basquete, né? Por conta da NBB, né? O Novo Basquete Brasil. Você tem também interesse? Como que você olha a questão da Liga Brasileira? Eu estou com interesse em voltar. O interesse que estava conversando com o empresário também era ficar um ano aqui e depois tentar ir para a Europa de novo, entendeu? Ir para fora. Que a Europa também é muito forte, o Real Madrid, né? Tem muitos times lá, muita liga boa. Então, o objetivo é ficar um ano aqui no Brasil, também é bom para ver a família também. Me acostumar a ganhar tempo de quadro, porque lá, voltando de lesão também, você tem que competir com um cara que já está no nível alto faz... Eu estava muito atrás. Por que o nível é tão alto lá nos Estados Unidos? Porque assim, até o cara, vamos supor, o Nikola Jovic, né? E o Kik, né? Ele saiu de lá da Europa e aí teve que participar da seleção nos Estados Unidos, acabou sendo um dos últimos a ser escolhidos, foi para o Denver Nuggets. Hoje está arrebentando lá, mas talvez enfrentou um certo preconceito, como muitos estrangeiros lá. E o nível
é o melhor basquete do mundo e eles conseguem não perder esse posto de jeito nenhum. Porque todo mundo joga, ou todo mundo que joga contra com alguém que é bom. Qual que é o grande segredo dos americanos com relação a isso? Cara, o segredo é que você vive lá, você vê muita coisa. Por exemplo, lá a gente tem a faculdade. E como a gente arrecada... Por exemplo, a minha primeira faculdade era pequena, tinha uma cidade pequena. Só que como que a gente arrecadava dinheiro pela comunidade? A gente fazia serviço comunitário, ia nas escolas e tal. E nos fins de semana, a gente fazia campeonatinho na nossa quadra, no nosso ginásio. Separava a quadra, fazia quatro quadras e colocava a criança lá. E o que acontece? Os times são os pais que fazem os times. Então os pais montam o time. Para ganhar sempre. Aí vai lá, faz a inscrição. Aí os pais inscrevem o time das crianças, dos amigos. É um monte de... Então todo mundo joga praticamente. E começa cedo. Começa cedo. A criança de 6 anos já sabe jogar melhor que muita criança de 10 anos aqui, sabe? É engraçado, no começo eu ficava surpreso, né? Que as criancinhas conseguiam fazer lá. Mas é assim mesmo, começa lá com os pais montando o time, e nisso já joga pelo time do high school. Quando você fala assim de jogar melhor, além da parte técnica, de manejo da bola, é também o entendimento do jogo em si. Já ter até a noção tática, mesmo sendo um novato. Lá eles assistem basquete, né? Aqui é difícil assistir basquete. Aqui assistir também conta muito. Começou a passar na televisão faz aqui, uns 3, 4 anos, começaram a transmitir NBA aqui no Brasil, se eu não me engano, em rede aberta. Lá eles vivem basquete, né? A criança vai no jogo da NBA ali, fim de semana, vê o pai jogar, é fã número 1 do Curry, dessas coisas, e tem campeonatinho todo dia, e os pais levam as crianças para treinar, tem quadra acessível, boa em todo lugar também, que é diferencial. Aqui é difícil. Você vê onde a gente começou a treinar, nem coberto era, de cimento lá, não, lá é tudo com... a condição necessária, não tem como comparar. E qual que seria o seu ídolo no basquete? Ou mais de um? O meu ídolo hoje em dia é o Nikola Jokic. Hoje em dia, quem eu gosto de assistir jogar... Parece que é um cara diferente, né? Muito também técnico, ele não usa só a parte física, né? Ele é mais técnico do que físico, e foi algo que eu sofri também, porque aqui no Brasil a gente jogava, como eu falei, tinha 40 jogadas no Palmeiras, né? Nosso técnico era muito inteligente, então usava várias jogadas para se aproveitar da defesa dos outros times, então... Quando ele chega lá, ele tem uma inteligência diferente dos caras dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos é muito jogo físico. A velocidade do jogo é muito mais rápida do que o jogo aqui, por exemplo, que foi algo que eu sofri no começo também. E o diferencial dele lá é que ele consegue usar a inteligência dele a favor desses caras físicos, entendeu? Entendi. Esse é o meu ponto de vista. Ele consegue aliar, no caso. Tal. E time? Qual que seria o time que se você pudesse um dia estar na NBA, né, que é o sonho também de muita gente, mas você chegou até perto disso. Cara, qual que seria o teu time do coração lá, a franquia? Eu sou meio suspeito, por mim qualquer time já estava ótimo, mas o único time que meu pai me deu a camisa quando era criança era do Lakers, então acho que o Lakers seria. O Lakers. Que o Lakers, assim, ele tem uma história de altos e baixos, né? Teve momentos que ele foi absolutamente protagonista, depois deu uma sumida, né? Depois do Kobe Bryant melhorou um pouco e tal, mas ele seria como se fosse assim um dos principais times. Quantos são no total, mais ou menos? Os 48 times? Se eu não contando me engano, as duas conferências? São 32 ou 48, se eu não me engano. É time pra caramba. São 32. E o campeão, ele já jogou contra todo mundo pelo menos umas 2 vezes, né? São 80 jogos por... Quer dizer, não tem como questionar o campeão, né? O campeão, ele é sempre um time que ele foi o melhor mesmo da temporada, que é outra coisa também que conta para a excelência da NBA, além do equilíbrio entre as equipes. Né? Não dá para saber no começo da temporada quem vai ser campeão. Né? É muito time, muito jogo, então é diferente. Chega no playoffs ali, acho que são 16 times no playoffs, são 8 de cada conferência, se eu não me engano. Devo estar errado. Mas assim, você assiste muito jogo também? Cara... Que tem essa coisa, outras modalidades acabam não assistindo, joga tanto que não assiste, né? Sendo sincero, quando eu tô de férias assim, eu não gosto, eu dou um tempo de basquete, sabe? Quando eu venho pro Brasil, eu tento dar um tempo. Quando eu tô lá, eu assisto tudo, assisto no NFL, assisto NBA, mas quando eu venho pra cá, eu tento dar uma desligada, aproveitar com a família, com os amigos, aí eu não fico muito... Só agora que eu tô assistindo, que são as finais, né, que tá nos playoffs, mas tirando isso... E o fato de ser brasileiro lá? Que tipo de sucessão que eles fazem contigo?
Cara, quando eu cheguei, eles estavam surpresos que eu era brasileiro, porque na faculdade, quando eu cheguei, tinha 11 brasileiros no time de futebol, né? Então, entendi. Bastante. Então eles falaram, pô, tem brasileiro no time de basquete, eu não sabia que jogava basquete. E, por exemplo, divisão 1, se eu não me engano, é eu, tem o Leonardo Colimério e um outro garoto no Havaí, tinha eu e mais 3, 4 do Brasil. Então, não de quantos total? Um total de 1000? De todos os jogadores que tem no Brasil aqui, só tinha 4, por exemplo, divisão 1, jogando divisão 1. Mas na divisão 1, mais de 1000 atletas por aí, perto de 1000 atletas. Não, é bem mais, porque são quase 400 times, aí você faz vezes 20, então, meu Deus, e é menos de 1% do high school que entra na divisão 1, pra você ter noção. Então é muito difícil, é um funil, né, que vai... Então, para você já e é televisionado isso, transmitido em algum lugar? Todos os jogos passam na ESPN lá. Todos os nossos jogos passavam na ESPN, com a família assistia aqui. O Palmeiras tem alguma chance de voltar para o Palmeiras? Como seria? Acho complicado, porque faz tempo que eles não têm time profissional, né? E eles não pensam em reabrir também, né? Eles sempre falam, né, que vão voltar, mas... O São Paulo está com time, né? O Flamengo está com time, o Vasco tem, o Botafogo, vários times. Mas os melhores é o Brasília, no caso do Flamengo. É o Flamengo, Franca. Né? O Franca tem um estádio que está sempre cheio também. E Bom, não é tão longe, hein? Então. De repente, né? Quem sabe, né? Aqui no Brasil você tem um agente também que está negociando isso. O pessoal da 11. Eu acabei de fechar com ele semana passada. Mas ele faz um teste, como que é? Ou por DVD contrata? Não, é como você falou lá, é tudo televisionado. Então tem site ali, tem o Synergy, tem o Huddle, que eles só abrem, os caras veem todos os meus jogos. Então tem como ver todas as minhas... Tem um scout bem definido para isso. Ver se eu uso a mão esquerda, se eu uso a mão direita, de onde eu arremesso, se eu faço muita falta, tem tudo lá. Então eles conseguem mandar isso para os times. E a profissão, também. No caso, por exemplo, se você seguindo no basquete, você deixa essa formação para lá para frente, aí voltaria, faria uma capacitação, uma pós-graduação, até um mestrado nisso, para aí você pensar no mercado. Como que ela fica ou você conseguiria conciliar? Então, é o que eu penso. Eu penso em... Comunicação empresarial você pode atender atleta também, né? Mas o meu objetivo é tirar o máximo do basquete agora, porque, poxa, querendo ou não, já... Pouco tempo, né? Sair daqui já foi bastante, mas enquanto mais se eu conseguir 10 anos, jogar 10 anos, está ótimo. E depois o objetivo é usar a minha formação para alguma coisa, para alguma empresa, que empresa de português ou algo do tipo. E posso terminar também a minha pós, né, que eu comecei agora na última faculdade, o meu Masters. Eu não estou pensando muito nisso agora, meu objetivo é jogar basquete, mas provavelmente é conciliar essas duas coisas, né? Voltar a estudar talvez, terminar essa pós, ou esse mestrado na verdade. Deixa o futuro para o futuro, de repente virar prefeito aqui da UANA também, não é descartado. Beleza, obrigado, viu? Obrigado, é um prazer. Prazer. E acompanha nosso trabalho no www.esporteagil.com.br, também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e muita coisa no site. Se fosse você, eu não perdia nada. Até a próxima.